Olá, queridos irmãos, meus amigos, saudação de paz a todos vocês. Deus abençoe a sua vida e sua família poderosamente. Queridos, você está no canal de Israel Agenor, sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Se vocês quiserem e desejarem, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, façam isso. Deus continue te abençoando. Vamos refletir nesta oportunidade sobre segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Paulo disse assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Observe que o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo, está mandando que Timóteo se apresente a Deus. Ou seja, a expressão apresentar-se a Deus aqui, a ideia que Paulo usou é prontidão. Esteja pronto, esteja em todo tempo capacitado, inteirado, disponível e estando na disponibilidade para o serviço da obra de Deus. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 10, o sábio Salomão disse: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, lá não há projeto, nem ciência e nem obra alguma. Ou seja, temos que aproveitar todas as oportunidades dadas por Deus para exercermos ou executarmos o trabalho da parte do Senhor. O Senhor Jesus disse no capítulo de número 9, versículo de número 4 do Evangelho segundo São João. Jesus disse assim: trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem aí e ninguém pode trabalhar. Dia na Bíblia fala de vida, de vigor, de serviço. Então temos que trabalhar enquanto temos oportunidades para fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, versículo de número 9, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem. Observe que ele disse: não nos cansemos de fazer o bem. Então, queridos, não podemos fazer tudo o que queremos, mas tudo o que podemos fazer, temos que fazer com a maior dedicação e com amor. Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, Tiago disse: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que não tenhamos o pecado da negligência na nossa alma, que possamos estar disponível para fazer o bem sem olhar a quem. E Paulo continua dizendo: apresentar-te a Deus aprovado. A palavra aprovado aqui, que o apóstolo Paulo usou, extraindo do grego, significa sem escória, significa sem nenhum resquício de falsidade. O termo aqui é aprovado, é passar pelo fogo, provado pelo fogo. Assim como a prata e o ouro são provados pelo fogo, a vida de um obreiro deve estar preparada-se e aprovada-se diante de Deus e diante dos homens. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16. O Senhor disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser que lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma casa edificada nas rochas, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto, mas no velador da casa, para que dê luz a todos quanto estiveres na casa. Assim, resplandeça as vossas luzes diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Certo? O apóstolo Paulo ainda,
no capítulo 2, versículo 15 de Filipenses, ele diz que temos que brilhar como astro neste mundo tenebroso, vivendo uma vida irrepreensível. A palavra irrepreensível é aquele que não é pego a ser repreendido, é aquele que não é chamado a atenção. No Salmo de número 15, o salmista manda nós andarmos em sinceridade. A palavra sincero é sincera, é uma vida limpa e polida. Queridos, temos que ser diante dos homens aquilo que somos diante de Deus, tá bom? Aprovado. Que maneje bem a palavra da verdade. A palavra manejar bem aqui tem uma gama de interpretação, mas para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu lhe dizer um dos significados. Significa cortar em retidão, cortar sem sair da linha, cortar sem ter uma maneira tendenciosa para o lado ou para o outro, mas cortar regularmente. Outra ideia aqui é um pai de família dividindo um pão para cada filho na mesma porção. O que é que o apóstolo está nos ensinando? Que nós não podemos ser falsos ao transmitir a palavra de Deus, a verbalizar a palavra de Deus. Nós devemos ser verdadeiro e coerente com o ensinamento da palavra do Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16. Paulo disse assim: não sejamos como alguns por aí, falsificadores da palavra de Deus. Queridos, estejamos prontos, aptos para ensinar a palavra de Deus em todo tempo, em toda hora. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nisto diz, pregue em tempo e em fora de tempo. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15 da sua primeira epístola, Pedro disse, estejamos aptos todo o tempo para ensinar sobre a nossa esperança, todos quantos nos perguntarem. Fazemos que nem o nobre pastor que já dorme no Senhor, Valdir Bícego, que pastoreava a igreja em São Paulo, no bairro em Jesus da Lapa. Ele disse uma vez, se eu não tiver uma palavra no meu coração para transmitir ao povo, não subirei nesse púlpito. Queridos, que nossos corações então estejam cheios da palavra de Deus para falarmos as verdades do Senhor. Todo tempo, toda hora, a palavra de Deus esteja abundantemente em nossos corações e em nossas bocas. Deus abençoe em o nome de Jesus.